Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre do lead ao lucro, estratégias de funil de vendas para empresários. Quem vai bater esse papo com a gente é Matheus Cortez, cristão, casado, inconformado e pai. Ele é especialista em funil de vendas e transformou um produto de R$ 97,00 em um negócio multimilionário. Matheus, seja muito bem-vindo. Satisfação, meu irmão. Coisa boa estar aqui, viu? Muito bom. Vamos detonar, né? Cara, primeiro que a chamada já tá forte, já. Quem que não quer ir do lead ao lucro? Total. E depois tá todo mundo já curioso para saber como você transformou R$ 97,00 em um negócio multimilionário. O cliente hoje, ele tem muito, assim, a gente descobriu que a possibilidade de você ajudar pessoas de forma simples, a gente às vezes quer tornar muito complexo o produto e às vezes as pessoas só querem informação de qualidade de maneira organizada, e aí você pode fornecer isso, e aí você se tornar uma referência na área, vendendo informação de qualidade, né? Produto de conhecimento, foi o que a gente fez, e aí de fato o negócio começou a crescer. Hoje eu vou fazer igual o Caio Carneiro, vou começar pelo como. O como, né? Como ir do lead ao lucro. Tá. E aí a gente vai ter que entrar muito em processo comercial, porque vai depender do produto que a gente está falando. Então eu costumo pensar a minha mente, ela costuma dividir em produto físico, serviço e produto digital. Se a gente está falando de serviço, normalmente existe a necessidade de um processo comercial com um time de vendas. É muito difícil você vender um serviço que não envolva um time de vendas, às vezes só um vendedor, ou no caso ele dividindo entre um SDR e um vendedor e passando por um processo comercial de qualificação até de fato um fechamento. E aí a gente vai pensar exclusivamente num funil muito utilizado, que é um funil de sessão estratégica, normalmente. Isso no caso tanto do mundo digital, com produtos mais caros, mas para serviço também isso é muito bom, para você poder orientar como é que o cliente pode de fato aplicar estratégias da sua área, do seu ramo de serviço, para poder ter mais resultados na área que ele deseja, no objetivo que ele tem. Até a própria apresentação de um serviço para o cliente, por exemplo, vou mandar uma proposta aqui somente pelo WhatsApp. Eu acho que assim, é um grande... muitas vezes no processo comercial, você tem que ter muito cuidado, mercados e mercados, mas normalmente a gente gosta sempre de apresentar uma proposta para o cliente quando a gente está falando de um serviço, já que você consegue trabalhar melhor e explicar para ele por que os diferenciais. Mas, cara, se a gente for pensar do lead ao lucro, né, num processo de vendas, é muito interessante você entender que hoje existe uma disputa muito grande por atenção. Então, quanto mais... hoje o lead é mais caro, o cliente é mais caro, a primeira venda para esse cliente é mais cara. Quanto mais aquela empresa ou o prestador de serviço, quem estiver nos escutando, né, focar em gerar uma excelente experiência e fazer com que o seu cliente continue na jornada de compra com você, comprando outros serviços, comprando outros produtos, melhor para o seu negócio, mais lucro tem. O LTV ele aumenta e aí você consegue trabalhar melhor esse cliente, porque o novo cliente, aquela tendência de sempre procurar um novo cliente ele está cada vez mais caro. Então é muito melhor você gerar uma excelente experiência para o cliente atual e fazer com que ele se perpetue no seu negócio. E aí já é uma estratégia de negócio. Tu já pagou ali o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, Exato. Agora tu tem que aproveitar aquele valor que tu já gastou para otimizar, né? Tem uma estratégia de marketing que eu acho muito legal, que é você focar na geração de resultado. Por exemplo, um prestador de serviço é muito interessante isso. Quanto mais prova social ele tem, melhor para o negócio dele, óbvio. Porque para o prestador de serviço, o sucesso dele é o sucesso do cliente, sempre. Quando a gente fala do produto físico, a gente fala de experiência. Normalmente, se a gente for falar de varejo, B2C, por exemplo, a gente fala muito da experiência que o cliente tem ao comprar o seu produto. Então, você pega a galera da corrida, pega um tênis de corrida, tem muita experiência com um tênis, ou então com a roupa, tem muita experiência com aquela roupa. E a marca trabalhar muito o branding dela, faz ela adquirir clientes novos todas as vezes, e ela tem um bom processo de retenção desse cliente, é o que faz ela aumentar o lucro dela. Agora, quando a gente vai para o produto digital, ele meio que, de uma certa forma, ele é um mix de experiência e de um serviço de geração de
de prova social, onde você trabalha muito em fazer com que o cliente tenha excelentes resultados, e o excelente resultado do seu cliente é a sua grande isca, é a grande forma de chamar a atenção para o seu negócio. Então, quando resumindo essa pergunta, quando a gente pensa do lead ao lucro, é muito interessante você pensar qual é o funil, qual é o processo comercial que você vai utilizar e como se diferenciar na mente do seu cliente mediante tantas opções. A gente vive hoje num mercado com muita disputa de atenção. Existe algo muito interessante chamado paradoxo da escolha. E no paradoxo da escolha, não sei se você já ouviu falar, mas hoje, como a gente tem tantas escolhas, o cliente tem tantas opções, ele fica: mas se eu for comprar daquela pessoa e aquele outro? E ele começa a fazer esse comparativo até caminhos de vida. Se eu for para essa carreira e não for para essa. E aí, muitas vezes, o cliente se depara em escolher uma opção e ficar pensando como seria se eu tivesse escolhido a outra opção. Então, o paradoxo da escolha, ele faz com que a pessoa não consiga aproveitar aquela experiência. Qual é o trabalho de nós como donos de negócio? É fazer com que a pessoa esteja presente e ela viva aquela experiência da melhor forma possível. Exemplo rápido: restaurante. 9 mil restaurantes para a pessoa aí dentro da cidade. Muitas opções. Qual é que eu vou? Então, do momento que o cliente entra na sua porta, meu irmão, o seu trabalho é gerar uma experiência magnífica para que aquilo, ele esqueça as outras opções e fique. Já várias vezes, eu com minha esposa dentro de restaurante falo assim: putz, se a gente tivesse ido para aquele outro. Já aconteceu contigo? Já. Total. Então, quando o restaurante ele tem uma experiência de qualidade, não só na comida, né, a própria experiência do ambiente e tudo, né, o atendimento, que é muito importante, ele consegue gerar essa presença, ou seja, a pessoa para de ficar: poxa, se eu tivesse stalkando, poxa, eu escolhi o lugar certo, estou no lugar certo, cara, que legal aqui. E aí eu consigo fazer com que o meu cliente, ele preste atenção nessa experiência e queira repetir. Porque o que faz a pessoa comprar mais vezes é o sentimento que ela tem. Nós somos seres emocionais. Né? Tem um estudo que fala que 85% das decisões são emocionais, não são racionais. Interessante, né? E aí, o sentimento que a gente tem ao viver aquele produto ou serviço é o que nos faz querer repetir. É o sentimento que tem. Por isso que, enfim, marcas como Apple, sabe, de cor isso, elas sabem trabalhar no sentimento, na exclusividade, você fazer parte de um grupo. Ela trabalhou por muito tempo isso. Ela não era que tinha maior tecnologia, mas ela sabia explorar o sentimento que era fazer parte de um grupo. Grandes marcas fazem isso, né? Por exemplo, Nike com a questão do Jordan, lá, o tênis e tudo. Então, ela explora muito o sentimento do ser humano para que ele consiga viver uma experiência maravilhosa a ponto dele querer voltar. Então, isso tem muito relacionado com do lead ao lucro. Cara, tu resumiu o MBA aí em alguns minutos, né? Legal. Massa. E eu gostei que tu separou ali, por exemplo, você citou infoprodutos ou produtos digitais em geral, serviço e produto físico. Produto físico, exato. Eu vou te colocar numa situação complexa agora. Eita, bora lá, vamos. Porque você falou lá antes da gente entrar aqui, tu citou um cara que eu gosto muito, que é o Russell Brunson, por exemplo, né? E eu lembro que na época que eu acompanhei o material dele, ele mostrava, obviamente, muito direcionado para o digital, mas ele trazia, cara, mas isso aqui pode ser só o topo do funil para tu vender isso. Serviço, e aí eu vou serviço. E eu vou te trazer o nosso caso do mercado de energia solar, que eu acho que vai ser muito válido aqui, e a gente vai navegar nos três. Olha a complexidade. Tá. Eu começo a trabalhar um conteúdo lá no topo de funil para ganhar visibilidade, autoridade, conhecimento. Levo o cara para um serviço, que é o serviço de instalação, né? Tem a venda, projeto, instalação, e finaliza, eu inverti um pouquinho aqui a ordem, mas no final eu envio um produto para casa dele, que é o equipamento. O equipamento, ele fecha o contrato, é isso? Ele fecha o contrato, a gente faz a empresa geralmente vai fazer o quê? Vai ser um intermediário entre o fabricante ou o distribuidor do produto físico, né? Uma empresa, ela intermedia, porque o consumidor, ele muitas vezes não conhece, não tem acesso, e aí a empresa, ela intermedia a compra do produto, o projeto e a execução da obra. Perfeito. Então, o nosso mercado ele é interessante, que a gente brinca aqui com um pouco dos três mundos. Brinca. A gente começa lá no topo do funil, fazendo um trabalho de informação. Conscientização. Depois tem um produto físico envolvido e vem o serviço. Perfeito. Como fazer essa mágica? Boa. Usando estratégias de funil, né? E aí a gente linka com o nosso tema. Se você parar para pensar, um profissional da saúde, ele pode trabalhar com os 3 pontos.
Porque ele tem a informação como conscientização. Imagina um médico que conscientiza o seu público, às vezes sobre saúde mesmo, e aí pessoas que querem viver o emagrecimento. Tem pessoas que têm muita dificuldade de emagrecer. Então ele pode falar sobre estratégias realmente de emagrecimento, né? De saúde, de vitalidade, de longevidade. Tem pessoas buscando muito hoje longevidade. Sim. Pessoas querem viver melhor, né? Tem muita gente que tá perdido no TikTok às vezes, mas tem uma galera que tá querendo buscar saúde, longevidade e vitalidade. Então ele traz informação de qualidade, conscientiza. Quando o cara chega lá, ele vai prestar um serviço, onde ele vai fazer um protocolo. Isso nutricionista, isso um médico, vai seguir um protocolo, um nutrólogo, um nutricionista, vai seguir um protocolo de atendimento dessa pessoa para ela ter resultados no que ela deseja. Emagrecimento, um corpo mais esbelto, mais saúde, mais longevidade, melhores taxas de exame de sangue e por aí vai. Essa questão de estar acordado, né? Tem pessoas que ficam muito sonolentas durante o dia, enfim. Então ali ele está prestando serviço. Só que ele pode ter o quê? Os seus próprios produtos físicos, os seus manipulados, ou então, às vezes até outros produtos que têm a ver com essa jornada do cliente. Então ele vai ter as suas suplementações, ou ele vai ter os seus próprios manipulados, ele vai ter uma farmácia que é coligada a ele, que é um produto físico. Então você vê que ele tem toda essa jornada. E se a gente parar para pensar nas estratégias, uma das maiores estratégias que existe é a geração de valor. Então, quando eu gero valor, quando eu gero informação de qualidade, quando eu gero informação que gera transformação, por meio hoje das redes sociais, eu faço o quê? Eu prendo a atenção. Falo, caramba, não sabia disso. Poxa, que massa, que legal essa forma de pensar. Interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. E é interessante que o ser humano tem uma característica peculiar. Muitas vezes nós passamos boa parte da nossa vivência escutando a mesma coisa sobre um determinado assunto e chega um determinado momento que a gente escuta sobre um ângulo diferente e fala, peguei. Então a gente, normalmente, quando você trabalha na conscientização com informação, com conteúdo de qualidade, o importante é você trazer ângulos diferentes para o seu cliente. Ângulos, às vezes, sobre a mesma coisa. Então ele tem uma dificuldade de emagrecimento, nesse caso que a gente está utilizando, você não vai só trazer a importância, mas para alguns o emagrecimento tem a ver com o quê? Com corpo esbelto e tal, se sentir bem. Para outros tem a ver com longevidade. Para outros tem a ver com saúde no momento atual para poder estar bem com a sua família. Quando ele começa a explorar esses ângulos diferentes, a pessoa fala, eu nunca emagreci porque ela nunca teve valor para mim. Mas por que nunca teve valor? Porque eu olhava para o corpo esbelto, eu não olhava, na verdade, para ter saúde física, para estar com os meus filhos, que é o que verdadeiramente importa. É a pessoa, ângulo diferente, chamei a atenção. E aí, a partir disso, eu começo a trabalhar com essa pessoa dentro de um funil. Óbvio que todo funil tem um CTA, né, tem uma chamada para ação. Então, se você quer, de fato, estratégias, ferramentas, modelos, métodos, protocolos para poder ter o resultado de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, ao invés de, por exemplo, você apenas começar um protocolo de emagrecimento e emagrecer durante 15 dias, 30 dias e depois engordar tudo de novo e voltar tudo, eu quero que você se transforme em uma pessoa magra. É diferente. Você emagrecer é diferente de você ser magro. Porque tem a ver com a mentalidade, tem a ver com hábitos, comportamentos. Sim. Como é que eu mudo esses dois? Existem métodos, existem protocolos, existem ferramentas para poder fazer isso. Sou especialista nisso, trabalho em cima disso, sei como é que funciona o corpo e a mente humana e eu quero te ajudar. Quando eu faço esse processo, a pessoa fala, meu Deus, essa pessoa vai me ajudar. Enfim, então, eu acho que o grande ponto de um excelente processo de vendas, ele tem a ver com um processo não só de conscientização, mas de geração de valor. E quando eu falo de geração de valor, é de fato mostrar para a pessoa o que é que ela pode ser feito com a condição atual dela. As pessoas gostam muito de ter clareza. O GPS, o que é que ele faz? Ele traz clareza. Onde eu estou, para onde eu vou. Né? As pessoas utilizam. Tem muita gente hoje que roda a cidade, você nem se liga, mas tá no piloto automático, só tá no GPS. Então as pessoas querem seguir muitas vezes um plano, ela só não sabe qual é. E quando você entrega esse plano e mostra que existe, a pessoa se sente mais segura, mais confiante e fala, cara, eu quero isso. Boa. Tu falou algumas palavras-chave que eu quero destacar. Tá. Esteira, jornada, processo. Se a gente juntar tudo isso aí e bater no liquidificador, é a mesma linguagem do nosso próprio tema, é funil de vendas, né? Perfeito. A lógica do funil é um início de processo, geralmente, por que funil, né? Porque ele vai ter uma boca maior, então eu tenho que falar para um público mais amplo, para chamar atenção para ele, e depois ele vai afunilando ali num processo. A gente está falando do lead ao lucro. Então, para o cara sair da posição de lead e chegar no lucro, é o cara que fez o fluxo inteiro. Né?
trazendo, eu acho válido a gente trazer o nosso papo um pouco mais voltado para serviços. Tá, ok. Eu acredito que a maior parte do público que acompanha a gente tá um pouco mais ligado a serviços. Vamos nessa. Fala mais sobre funil de vendas, e aqui eu queria que tu trabalhasse no aspecto da comunicação. Porque, por exemplo, lá no topo do funil, geralmente você está buscando ações para chamar atenção, para aparecer, para que pessoas que nunca te viram passem a te ver. E isso não é só digital, pode ser desde a rede social a você fazer um carro de som fazendo barulho aí no meio da rua, né? Que tinha, pelo menos, pra caramba, né? Exatamente. Inclusive, eu morei um tempo no interior, alguns anos atrás. A melhor estratégia lá é fazer barulho. Cara, eu acho que era a única, né? Porque eu passava o dia todinho, até enterro era no carro de som. Caraca. Cara. Então, eu acho que era a única estratégia. A turma gosta de um som, né? Era carro de som e rádio. Isso eu tô falando de poucos anos atrás. Total. E, enfim, então eu queria que tu trabalhasse um pouco essa lógica do topo do funil, né? Eu quero atrair o lead até o momento da conversão. Óbvio, a gente pode trazer um pouco mais para o digital, mas a grande pergunta que eu queria te fazer dentro dessa lógica é: a minha comunicação muda? Quando eu tô lá no topo de funil, eu me comunico de um jeito, no meio de outro jeito, no final de um jeito completamente diferente, ou ela deveria seguir a mesma coisa? Essa pergunta é interessante no sentido de que, assim, funil de vendas, como a gente conhece, topo, meio e fundo, e esse é o conceito de funil de vendas. Só que o que está acontecendo nos últimos anos no mercado? Muita informação na internet. Então, métodos e estratégias diferentes, pessoas falando, às vezes, se uma diz uma coisa, outro diz outra. Só que, ao mesmo tempo, também já tem um aumento de consciência do cliente. Antes, o cliente era muito inconsciente, muito perdido de vários temas, várias informações que ele não tinha. E, à medida que o tempo foi passando, os clientes foram se conscientizando. E eu tenho visto um trabalho também muito forte em pessoas que já trabalham numa etapa que é de geração de lead e geração de venda. Ou seja, ela tem uma comunicação mais direta. Ao invés dela falar de uma forma muito aberta, ainda trazendo como se fosse de uma certa forma uma consciência, ela já vai mais direto ao ponto. Eu vou pegando o exemplo do emagrecimento que a gente estava utilizando, né? Porque eu acho que para seguir essa jornada a gente pode pegar qualquer outro. É como se ela não fosse ainda lá nos primórdios do processo de explicar a importância, valores e tal do emagrecimento. Ela já chega direto ao ponto. Existem pessoas que emagrecem, outras que não. Qual a diferença entre elas duas? Aí eu faço essa pergunta. Quando eu faço essa pergunta, eu abro aqui um limbo. Eu abro um espaço na mente da pessoa. Falo, ok. E aí eu vou começar a falar, todo mercado, você vai ter pessoas que estão extremamente satisfeitas, pessoas que são intermediárias e pessoas frustradas. Vou te dar um exemplo. Por muito tempo no mercado de saúde, tinham muitas pessoas satisfeitas com a academia, mas tinham pessoas frustradas. Eu odeio academia, é um saco, aquela coisa monótona. Aí o que surge? CrossFit. Febre do CrossFit. Todo mundo, CrossFit. Muita gente. E aí, os frustrados da academia vão pro CrossFit. E aí, começam várias pessoas a chegarem. Ou seja, é uma alternativa para a resolução do mesmo problema. Então, o CrossFit, ele não precisaria se comunicar, né, especificamente hoje, voltando lá para os primórdios da conscientização do emagrecimento, da importância. Ele pode falar: quer fazer isso de um jeito diferente, dinâmico, legal? Direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Porque como já tem muita consciência, já tem muitas pessoas já passando por esse processo, eu falo, cara, que legal, uma alternativa. Porque dentro do processo de conscientização tem a consciência da solução. Qual é a solução que eu vou? Academia, natação, corrida ou crossfit? Exemplo. Aí tem artes marciais, jiu-jitsu, não sei o que, tal. Qual é o tipo que eu vou? E a pessoa começa a pensar. Falo, olha esse jeito, diferente, legal, divertido, comunidade. Olha como é que fica o molde também do teu corpo. Robusto, tal. E aí eu vou vantagem. Bom, bora fazer um outro experimental. CTA. Então, qual é o grande ponto? Com essa jornada de informação grande, eu posso, às vezes, ser mais direto. Óbvio que eu posso também voltar lá para o começo, mas ser mais direto. Então, eu estou vendo muito esse movimento, porque as pessoas, como você bem falou, elas não querem muito perder tempo,
né? Não tem paciência de, às vezes, ver tudo. Então, antes, funis, às vezes, que eram de vídeos de vendas ou VSLs muito longos. Aqueles vídeos longos meio que estão diminuindo cada vez mais, né? Antigamente, era um vídeo de 50 minutos. Uma hora de vídeo. 2 horas de vídeo. A pessoa fala assim, cara, eu não consigo. Eu já participei de lançamento com mais de 3 horas de vídeo. Mais de 3 horas de vídeo. Então, só que alguns desses vídeos de, por exemplo, 1 hora, era um vídeo de 1 hora que você não via o tempo. Isso. Você não via o contador de tempo. Então, hoje é loucura fazer isso, até porque as pessoas querem essa produtividade, as pessoas estão muito aceleradas, então elas querem resoluções rápidas, soluções rápidas, quer entender como é que essa solução vai ajudar. Então, quando a gente fala do processo de atração, como tu tinha me bem perguntado, como é que a pessoa pode fazer isso? Muitas vezes ela pode ser mais direta ao ponto, ela mostrar como é que ela resolve o mesmo problema de uma maneira diferente, aí a gente entra na proposta única de valor que ela vai ter, e aí, a partir disso ela começa a gerar as provas sociais, criar comunidade, e esse próprio processo de criação de comunidade começa a ser o grande diferencial. Então, você vê, acho que foi ontem mesmo, eu vi um movimento aqui agora, falando aqui do aspecto da saúde, de várias influenciadoras que foram para uma luta lá de como se fosse um boxe, assim, como um Muay Thai, e elas todas divulgando. Eu falei, cara, o mercado tá tão nichado, que assim, a pessoa pode ter assim, poxa, vamos ter só um boxe Muay Thai só pro mercado feminino, né? E aí, a pessoa... A própria forma de mostrar isso, ela já gera identificação, porque é somente com a mulher, e ele não tem muito que entrar no aspecto de conscientização. Ele fala, vamos fazer isso de um jeito diferente, vamos emagrecer, vamos ter um corpo saudável, vamos ter uma vitalidade de um jeito diferente. Então, eu gosto muito de trabalhar isso com a velocidade, né? Óbvio que quando você vai crescendo, e você vai trazendo cada vez mais clientes, você tem que se preocupar em falar com aquela pessoa que está lá na ponta. Então, eu vou te dar um exemplo do meu mercado para facilitar isso. Como eu trabalho com uma pessoa que vai transformar o conhecimento dela em um produto na internet, vamos dizer, por exemplo, um médico, então ele tem serviço, ele atende os seus clientes e ele tem a sua clínica. E nessa clínica ele tem diversos profissionais que trabalham nessa clínica. Só que ele quer escalar o faturamento dele sem depender do tempo de atendimento. Então ele vai para o mercado de produtos digitais, onde ele pode vender sem depender do seu tempo. E aí, quando eu vou falar isso para ele, eu tenho que começar a fazer comparativos, analogias, em que mostram exatamente que ele pode escalar sem depender do tempo dele e sem ter um alto custo de entrada. Porque, por exemplo, se fosse para ele escalar, agora ele teria que montar uma nova clínica, já que a clínica dele já está cheia, já tem vários profissionais e eles estão atendendo todos os dias. Ele teria que ter uma nova estrutura. Toda nova estrutura exige um novo investimentos normalmente mais altos. Que tal, na verdade, agora com a mesma estrutura que tu tem, duplicar ou triplicar o faturamento com produtos digitais. Então, essas analogias acabam criando a pessoa falando, uou, nunca tinha pensado sobre isso. E aí, essa é uma excelente forma de você entrar na mente do seu cliente. Faz sentido? Total. Faz muito. Deixa eu te trazer um caso real. Vai. Que a gente tá... eu tô fazendo um teste. Fazer aqui uma validação de conceito ao vivo. Beleza, ok. Eu estou fazendo um teste de atração de parceiros e aí eu quero que tu me dê a tua visão sobre essa minha lógica de funil que a gente criou. Então vamos lá. Nós temos um produto no mercado de energia que é o consumidor final consegue reduzir a conta de luz dele, hoje numa média de 20%, sem investimento nenhum. Então, isso é um produto para o consumidor de energia, residências, maravilhoso, casas, empresas, qualquer pessoa que tenha custo aí de energia, em geral, acima de R$500. Só que nós percebemos que esse produto ele é tão bom, que não é fácil de vender. Por quê? Porque nós estamos no Brasil. E aí, desconfiança? Desconfiança. Então, quando tu tem um produto que o cliente não investe... Como é que eu vou reduzir se gera investir, vantagem. Tá? É bom demais para ser verdade. Aí aquela objeção do é bom demais para ser verdade. Perfeito. E aí nós percebemos que a melhor forma de converter esse cliente é através da confiança. Certo. Então, se eu falo isso, eu sou amigo do Matheus e digo, Matheus... Olha esse produto aqui que eu estou utilizando. O Matheus faz assim, imediatamente ele fez. Porque ele já viu o amiguinho usar, ou alguém de confiança falou para ele. Se uma empresa não aparece nos jornais, não é uma multimilionária, é uma empresa de pequeno porte, voltada para serviço, que não é conhecida tão popularmente, o cara, golpe. Golpe de WhatsApp. Então, a gente percebeu isso e nós lançamos aí para o mercado
informamos ao mercado, educamos o mercado sobre uma nova profissão, chamada de o corretor de energia. Olha aí. Hoje o corretor de energia, ele consegue fazer ali de 1 a 5 salários mínimos em média, renda extra. Tipo assim, independente do que ele faz lá, ele faz algumas indicações. Fazendo isso, indicando. Não é nem vendendo, é indicando consumidores de energia. Caramba. Então ele tem lá na rede dele amigos, clientes, parceiros que tem. Bastou ter um ar-condicionado. Aí é garantido que é um cliente. Ok. No Brasil teve um ar-condicionado, a conta já foi lá pra cima. Total. E aqui onde a gente tá é necessário. Então, okay. E aí a gente sacou, cara. O pessoal tem desconfiança. Se nós trouxermos a confiança, a pessoa de confiança, para ela só indicar, a gente resolve esse problema. E aí a gente decidiu, vamos construir um funil para isso? De indicação. E aí começou conteúdo explicando o mundo da energia. Né? E aí fala do problema. O Brasil é um dos 3 países de contas de energia mais caras do mundo. Sim. Apesar de sermos das mais baratas de produzir, a gente produz super barato e vende super caro. Essa é a lógica. Interessante. E aí a gente foi conscientiza do problema, né? Você paga uma conta de energia cara, e depois conscientiza da solução. Mas tem essa solução. Uma alternativa agora, né, alternativa, etc. Perfeito. Percebemos que faltava só uma peça. O corretor. E aí começamos a comunicar para o mercado. Tem pessoas fazendo de 1 a 5 salários mínimos, só indicando. Não é nem exatamente sendo um vendedor, mas é muito mais sendo um indicador. E aí fizemos um funil. Só que o que a gente percebeu? Nós trouxemos pessoas, elas se cadastraram, elas tinham empresas, não vingaram. Cara, inicialmente, corretor, né? Na primeira levada que a gente fez lá no corretor, o cara trazia, mas não engajava. E a gente se incomodou. Não, a gente errou. Onde foi que a gente errou? A gente foi se perguntar. A gente percebeu que o cara não estava quente. Então, vamos qualificar mais. Aí a gente decidiu botar uma barreira. A barreira é um infoproduto. Beleza. Tem essa oportunidade, o corretor consegue fazer essa renda extra. Mas para tu ser corretor, tu tem que consumir esse material. Então, primeiro consome esse material. A gente fez até um ticketzinho simbólico que vai ser 100% doado, inclusive, R$49. E aí ele compra um kit do corretor de energia, valor super simbólico, para separar o joio do trigo. Ok. E aí, ao invés de vir aqui um monte de gente curiosa e tudo mais, só em ele abrir a carteira e pagar R$50 no negócio já dá uma leve filtrada. Dá uma separada, né? E aí esse cara faz isso, é meio que uma doação, porque vai ser tudo direcionado para uma entidade para doações, né, sem fins lucrativos, carente e tal. E, ao mesmo tempo, ele chega pra gente já um pouco mais aquecido. E aí, depois disso, aí ele inicia o trabalho e tudo mais. Então, nós pensamos numa lógica de funil, que começou lá na conscientização, convertemos o cara para que, no final, ele vá converter o produto final junto com a gente. O que é que tu acha dessa lógica de funil? Já testaram isso aí ou não? Tá em progresso. Tá em progresso. Bem recente. Eu vi muito no mercado de energia isso de forma informal, amigos. Rapaz, comecei a fazer isso, tu não quer não? Tal. Ou seja, indicando, né? Até um amigo uma vez falou, e aí eu fiquei com esse pensamento. Rapaz, tá bom demais pra ser verdade. que tem alguma coisa? Aí fui tentar descobrir e tal, aí, se o cara tinha uma comissão, não sei o que, como é que tava funcionando, né? Mas realmente o negócio funciona e realmente economiza, né? Tanto que você tava falando aqui, eu falei, caraca. Bom, o meu conceito de funil todo funil, ele deve... O funil que foi criado, se você criou ele e ele tem uma baixa energia e um baixo nível de investimento, assim, ele não tem... O nível de complexidade dele não é alto e ele tem um nível de investimento baixo, ele pode ser testado muito rápido. Então isso é maravilhoso, porque ele já dá dados pra gente. Então, se esse funil foi criado e ele tem um nível de velocidade de teste alto, eu já boto pra rodar. E aí, a partir dos dados, porque tem muita gente que se prende a só o que existe. Só existe esse funil, então vamos só utilizar isso. Só existe desse jeito, só dá para vender assim e tal. E não se abre a novas oportunidades que foi que vocês criaram de uma maneira assim bem, sabe, bem organizada, né, bem arquitetada. Então, eu sempre gosto de pensar,
bora, testa, executa, implementa e vê os resultados. Óbvio que todo período de teste, cientificamente falando, tem que ter um tempo, um período, Exato. Uma janela de análise. A gente análise. lançou isso agora no final da semana, inclusive. Não, ok, tem uma janela de análise, provavelmente pelo nível desse tipo de funil, acredito que essa janela não dá para ser 1, 2, 3 dias, mas sim pelo menos uns 30 dias, né, implementando, executando e vendo a performance dele. Conversando, né, com o pessoal total, que vai entrando. E vendo, fazendo um comparativo com outros funis, pelo menos de taxa, não de resultado final, até porque é iniciante, mas de taxas, de processos de conversão, porque às vezes aí é que você encontra o ouro, né, nesse processo de inovação de funis. Porque o princípio, ele é o mesmo. Eu vou conscientizar, eu vou atrair, eu vou, né, engajar e converter essa pessoa. Então, eu vou mostrar para ela que é uma alternativa muito inteligente para ela poder fazer. O grande desafio de quando você não tem consciência do público, que é o caso que vocês têm hoje, público muito inconsciente, é você fazer a consciência de mercado. Agora, o grande proveito disso é que você se torna líder de mercado. Quem conscientiza se torna líder. Sim. Então, se você olhar para todos os mercados que teve alguém que conscientizou aquele mercado, aquela pessoa virou uma referência. Ela foi pro topo, porque aquela pessoa, por exemplo, a gente estava comentando do Thiago Nigro, né? Então, ele foi um dos caras que abriu muito forte esse mercado financeiro e de investimentos aqui no Brasil, utilizando conteúdo. Então acaba que ele se torna uma referência na área porque ele gerou uma conscientização. O Gustavo Cerbasi já trabalhava no mercado. Legal, ele também é uma grande referência. Se você fala de saúde emocional, a gente está falando de Augusto Cury, por exemplo. Então são pessoas que conseguiram levar, no marketing digital, Érico Rocha, por exemplo, elas conseguiram levar essa consciência. O trabalho é árduo pela necessidade de explicação, lógica, raciocínio, quebra de objeções e tudo, mas existe um grande prêmio. Então, pode ser que isso aí facilite a penetração de mercado de vocês, mas óbvio que eu sempre vou pensar no teste, porque a pessoa também que é o profissional, ele vai ter que se engajar muito nesse processo de realmente, apesar de ser um trabalho bem simples, pelo que eu entendo, né, o cara vai só indicar e tal, vai fazer um cadastro, né, então particularmente parece um trabalho simples, mas ele vai ter que estar engajado com isso, vão ter que ter algumas ferramentas. Eu pensaria já em processos de bonificação e a partir do cara conseguiu gerar tantos clientes, aí poxa, vamos te dar um bônus, sim, aí o cara fica mais engajado, sim, ou seja, um sistema de premiação para o corretor de energia, né, que vocês estão criando. Isso. E aí, à medida que vai tendo provas sociais desse cara, vai vindo mais gente. Rapaz, eu quero viver isso. Rapaz, eu também quero fazer isso. Eu também quero fazer isso. E vai enchendo de gente, enchendo de gente, enchendo de gente. E aí existe uma penetração, existe um crescimento muito grande, né? Quem trabalha muito com funil de indicação é o pessoal de seguro de vida. Principalmente seguro de vida, sim, né? Sim. A Prudential é um exemplo, né? O cara liga pro cara. Os caras vivem de indicação, né? Vivem de indicação. Irmão, me passa 30 contatos. Me passa 30 contatos. Tem um funil, que inclusive os cursos de inglês de Flávio Augusto, cara, eu sou fã desses caras que conseguem extrair tanto. A metodologia deles é muito boa. Não, é assim, olha, o cara liga, na hora que ele tá ligação, tal. O cara faz só o seguinte, a gente tá aqui conversando, muito boa essa conversa, inclusive. Abre só teu WhatsApp rapidinho pra mim. Faz o seguinte, vai nesse botãozinho, tem um botão aí pra tu adicionar. Faz o seguinte, pega na tua lista 60 contatos que tá no teu WhatsApp e tu me manda aqui agora, só enquanto a gente tá conversando, na naturalidade, scriptizado. Super normal. Uma coisa totalmente natural. Faz parte aqui da nossa conversa. Se fosse super natural mandar 60 contatos. Pega, né? Só 60 contatos e me manda aqui agora pra gente só continuar a conversa. Caramba. Ou seja, e aí a pessoa vai, não, tá certo, aí, manda. Né? Pessoas que não percebem, óbvio, né? As pessoas que percebem... Óbvio que tá dentro de um fluxo ali, claro, né? Claro, tem um contexto, tem uma geração de valor ali, ela não chega do nada e manda isso e tal, mas isso é um script, isso é uma estratégia, né? Óbvio. E é importante entender, e aí ela vai gerando valor, a pessoa fala, cara, não, vou entregar uns contatos, aí tem uns que vão falar, não, vou te entregar nada, ou então tem alguns que falam, não, beleza, vou te entregar alguns aqui e acabam mandando. E esse é um lead de baixíssimo, não tem custo, né? Assim, praticamente, essa pessoa enviada, só tem o custo do tempo do vendedor. Então, cara, pode ser assim uma grande virada de chave de vocês, mas eu acho que o grande trabalho, ele é um trabalho de conscientização com conteúdo. Total. Na minha opinião, por exemplo, o que fez grandes players ficarem referências nas suas áreas com mercados inconscientes foi a produção de conteúdo. Uma produção massiva, onde você vai mostrando as oportunidades
Então por que não existia isso antes? Aí é bom, né? Você mapeando as objeções, aí quebra as objeções. Por que existe agora? Isso aí realmente é uma pirâmide. O que é isso, né? E aí quando você mostra, fala, olha, o mercado funciona assim, principalmente aqueles que são muito questionadores. Eu já tenho esse perfil de quero investigar, quero entender, quero questionar. Acho que é interessante. Total. Vale a pena. Cara, quero chamar você aqui agora que está nos acompanhando, tá curtindo esse papo? Já deu para ver que eu acho que pra gente se aprofundar aqui vai precisar de mais umas 3 horas. Né? Começou agora, né? Tá curtindo do papo? Deixa um comentário aqui. O que é que se destacou até esse momento? A gente quer te ouvir. Se tu tá nos acompanhando pela TV, aponta o teu celular pro QR Code e a gente quer te ouvir. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias in company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje com a presença de Matheus Cortez, falando sobre funil de vendas do lead ao lucro. Matheus, primeiro bloco foi intenso, falamos sobre várias coisas. Eu queria conhecer o Matheus, como que o Matheus se transformou no especialista em funil de vendas? Funil de vendas, uma curiosidade, eu acho que foi um grande ponto e querendo vencer na vida. Bom, história rápida, sou de Fortaleza e fui morar em Belo Horizonte, né, logo depois de colégio, enfim, fui estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, engenharia mecânica. E eu sempre tive um sonho, assim, de trabalhar com algo que fosse muito diferente do que a gente via. Por exemplo, eu fui assistir aquele filme Interestelar, não sei se tu lembra daquele filme Interestelar. E eu era fascinado por, o universo, como é que funciona isso, queria trabalhar com aeroespacial, sabe, eu tinha essa coisa. E lá na universidade tem uma área muito forte de aeroespacial. Então eu fui pra lá, fui estudar, né, e passei 2 anos na engenharia, descobri que engenharia não era pra mim. E aí depois mudei para administração. E durante essa jornada, foi muito interessante porque eu queria experiências. Então eu comecei a trabalhar fui atrás daquelas empresas júniores, fui atrás de organizações para eu poder aprender e me deparei com o mundo de startups. E lá, em Belo Horizonte especificamente, o mundo de startups é muito forte. Eles chamam de São Pedro Valley. Então é como se fosse comparado ao Vale do Silício, lá na Califórnia. E naquele ambiente, eu me descobri na área de vendas. Falei, vendas é tão massa. Todo mundo se vende alguma coisa. Um tempo, um serviço, um produto, uma ideia, todo mundo vende alguma coisa. Um argumento, você vende um argumento. E eu comecei a estudar sobre vendas, porque vendas é estudar sobre pessoas, né? E se relacionar com pessoas, todos nós nos relacionamos. Então, estudar sobre comportamento humano, a forma que as pessoas pensam, e eu comecei a estudar metodologia de vendas. E a partir disso, eu lembro demais, dentro do ônibus, lá em Belo Horizonte, aqueles ônibus enormes, cheios de gente, um sovaco pra cá, outro pra lá, e uma mochila vermelha, assim, da Adidas, e eu num livro aqui, lendo, escutava podcast, lia, eu quase comia o livro de vendas, eu gostava muito do assunto, eu falei, quero saber mais e mais e mais. E foi nesse meio que eu comecei a me desenvolver, comecei a trabalhar numa empresa que eu até comentei contigo, que é a Sambatec, e lá na Sambatec eu tive um acesso incrível a pessoas, métodos profissionais e ferramentas que me ajudaram muito a impulsionar a minha carreira. E dali eu conheci o meu sócio da agência de marketing. Ele, como eu te falei, ele perguntou pra mim, o que é que você sabe de marketing digital? Aí eu falei nada, e eu perguntei pra ele, o que é que você sabe de marketing digital? Ele falou nada, eu falei, então vou montar uma agência. Então vamos aprender, né? Então vamos aprender. E a gente começou exatamente dessa forma. E foi o nosso primeiro cliente que indicou uma outra cliente, né? Ou seja, a importância das pessoas e das portas abertas, que nos gerou o primeiro projeto digital de infoprodutos.
E eu achei muito interessante porque, diferente do mercado tradicional, por exemplo, aqui a gente tem produtos físicos e tem serviço, prestação de serviço. O infoproduto, ele não existia. É um produto de conhecimento, assim, da forma que é distribuído digitalmente. O educacional sempre existiu, com as instituições e afins. Mas o infoproduto não. E a gente estava vindo numa crescente da democratização do ensino. Antes, só quem ensinava eram as faculdades, as instituições. E aí o ensino começou a ser compartilhado, ensinado por quem vivia na prática as experiências e resultados em qualquer área. Até sem ter um diploma, né? Até sem ter um diploma, inclusive. Pessoas que tinham muito resultado, e aí existem vários empresários, né? O cara não tem uma formação e tal, mas o cara tem muito resultado numa área específica, ele masterizou aquilo, ele foi aprender sobre aquilo, óbvio, ele foi estudar. Eu acho que o ensino, o estudo, ele sempre tem que acontecer. Só que às vezes as fontes são um pouco diferentes. E aí o que aconteceu foi essa democratização do ensino, pessoas vivendo na prática experiências ensinando sobre isso também, e aí veio o infoproduto. A título de negócio foi uma virada de chave. Por quê? Margens de lucro altíssimas, nunca vistas antes no mercado, 50%, 60%, 70% de lucro, assim, negócios com margens muito altas, e com a possibilidade de escala nunca vista antes. Você podendo escalar, vender para o mundo todo, no caso o Brasil todo e o mundo todo, dentro de um escritório em casa. Né? Ou seja, algo assim, extremamente diferente do que tinha. E aí quando o mercado começou a olhar para isso, assim, caramba, tem muita oportunidade aqui. E aí muitas pessoas foram para essa área. Né? E hoje é um mercado muito mais profissional. Então eu comecei com essa cliente, era um projeto, eu estava estudando ainda, estudando sobre o mundo digital, funil, copy, tráfego pago, produção de conteúdo e tal. Então foi o primeiro projeto em um ano, a gente fez R$500 mil, R$500 mil, investiu 100 mil em anúncios, tirou ali uns impostos e tal. Foi um resultado legal, eu falei, caramba, que legal, isso funciona. Tem um negócio, né? Tem um negócio aqui. 2020, vem pandemia, eu monto uma outra agência, saio da sociedade antiga, monto uma outra agência, já estava trabalhando com alguns projetos, uma agência focada em tráfego pago. E aí começa a fazer esse tráfego pago, a prestação de serviço para várias empresas, e o mercado estava indo todo para o digital por causa da pandemia. Então muitas pessoas falando, quero vender mais, tráfego pago. E eu me especializei bastante nisso, ou seja, comecei a dominar a ferramenta, estudei a ferramenta, e aí quase que eu comia a ferramenta também, que eu falo, li vários artigos, estudava ferramenta de anúncio, e comecei a trabalhar com diferentes áreas, serviço, produto e produto digital, e no produto digital eu achei incrível isso. Sempre gostei do ensino. Só um disclaimer aqui da história, quando eu era menino eu tinha muita dificuldade de aprendizado, e aí o professor dava numa aula que eu nunca esqueço, professor de matemática no quadro escrevendo, aí eu falei, professor, não entendi. E aí eu era bem astuto ali e tal, professor, não entendi. Aí ele falou, não, tá bom, Matheus, deixa eu explicar novamente. Aí ele explicou uma segunda vez, eu falei, não entendi. Terceira, uma quarta, uma quinta, chegou na 10ª. Aí eu falei assim, professor, eu entendi. É o senhor que não sabe explicar. Aí ele falou, Matheus, eu entendi também, pode ir para coordenação. E aí foi engraçado porque eu tive essa dificuldade de aprendizado durante a infância ali e tal, colégio, e foi o grande ponto de virada para minha vida. O próprio aprendizado, o próprio ensino. Sempre achei muito incrível simplificar as coisas e tornar mais claro para as pessoas. E foi nessa jornada, Pedro, que eu comecei a trabalhar com infoprodutos, que são produtos de conhecimento. O objetivo é educar a pessoa, né? Trazer conhecimento de qualidade. E aí eu comecei a trabalhar com estratégias de vendas, funis de vendas. Eu tive assim, uma grande oportunidade de trabalhar com pessoas muito conhecidas do mercado. Te contei do caso do Jubilu, do Paulo Jubilu, que é um cara muito conhecido no mercado de Enem e vestibular. E nessa trajetória, fazendo tráfego pago, funis de vendas, copy, eu comecei de fato a ajudar as pessoas a multiplicar o faturamento dos seus produtos digitais. 10, 20, 30 bilhões de reais com produtos digitais. Assim, é bastante coisa para infoproduto. E aí, a partir disso, eu falei, cara, vamos agora ir para uma próxima fase. Eu com a agência, e aí junto com a minha esposa, que é nutricionista, a gente começou a trabalhar com produtos baratos, e-books, materiais, né? E aí a gente pegou exatamente um talento que ela tinha também de ensinar para nutricionistas, e eu peguei a minha área de infoprodutos de negócios, e a gente falou, cara, a gente tem que seguir por essa jornada. Aí, como eu estava até te explicando também, a gente seguiu por essa jornada de pegamos um produto de R$97, um e-book, um material, e começamos a vender na internet. E aí esse projeto começou a crescer, até tal ponto que eu falei, meu Deus, existe muito mercado aqui. Né? 20, 30, 40, 50, 60, 100 mil reais com produtos baratos. Eu falei, caraca, que massa. E aí a gente começou a crescer. E aí eu falei, poxa, a gente pode agora criar novos produtos. Criamos uma comunidade com vários nutricionistas espalhados pelo Brasil todo.
E aí depois eu comecei, de fato, a ensinar empresários e profissionais a transformar o conhecimento que eles tinham em produtos digitais para vender sem depender do tempo. Porque no caso dela, ela tinha que vender, ela vendia as consultas, os serviços, os programas e tudo dependia do tempo, assim como todo profissional da saúde. Então, ela queria escalar o faturamento sem depender do tempo. E aí a gente criou essas estratégias e hoje temos mais de 10 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nessas duas áreas, que é a Talentos Digital, tanto na área de negócios digitais, ensinando empresários e profissionais a criar os seus infoprodutos, criar um negócio na internet para que eles tenham essa liberdade, lucro, escala, mais tempo, e também ensinando nutricionistas a crescer na carreira. Cara, que legal. Essa é a história do como transformou 97 em um negócio multimilionário, né? Exatamente. Matheus, tu consegue pensar em algum exemplo, pode ser teu, pode ser de um cliente, em que a gente consiga agora traduzir para quem está nos assistindo uma jornada, uma esteira, um funil, passo a passo. Eu queria que tu exemplificasse aqui para ficar visual na cabeça de quem está assistindo a gente. Pega um profissional que sabe bastante sobre mercado financeiro. Okay? O cara tem domínio sobre isso, números, organização financeira, ele faz as planilhas de casa, sabe sobre o assunto, estuda sobre o assunto, tem experiência na área, investe o dinheiro da sua casa, criou um patrimônio da sua família e hoje ele virou um expert no assunto. Isso é um case, isso é um exemplo. É um exemplo, né? E aí, eu já trabalhei com profissionais da área de investimentos e aí eu tô pegando exatamente esse exemplo, porque eu acho que vai ficar bem claro. E depois a gente pode fazer mais. Esse conhecimento que ele tem de anos de estudo e de experiência na prática mesmo, ele agora pode transformar isso em ele prestar serviços para o mercado e ensinar outras pessoas a poder fazer duas coisas. A gente divide agora as pessoas em aquelas que estão no caos financeiro e querem ordem e organização financeira, sair das dívidas, conseguir começar a fazer os primeiros investimentos, saber melhor alocar o seu dinheiro, saber melhor trabalhar e multiplicar os seus recursos. Caso número 1. E o caso número 2, aqueles que têm muito dinheiro, que fazem já bastante dinheiro e que agora querem investir da melhor forma ou multiplicar esse investimento. O que é que ele vai fazer? Esse cara vai criar, ter a possibilidade de criar um primeiro produto digital. Nesse primeiro produto digital, eu vou dar duas opções, ok? A primeira opção é um produto onde ele vai criar uma planilha, e essa planilha é uma planilha de organização financeira. Ele vai fazer 3 aulas explicando como utilizar essa planilha, qual é o percentual que a pessoa tem que alocar dos gastos financeiros dela para casa, para habitação, para transporte e tudo nessa planilha, quais são bons percentuais para essa pessoa, e ela vai saber como utilizar essa planilha de organização financeira para que ela consiga atingir um determinado resultado, que é o quê? Pagar as dívidas. E, saindo dessas dívidas, ela ter uma certa... conseguir gerar para ela um primeiro patrimônio, vamos dizer, os primeiros investimentos, ela conseguir gerar aquela reserva de oportunidade, ou alguns chamam de reserva de emergência, né? Então, ela sair dessa situação de caos sempre eu saio de uma situação e eu vou para outra. O educacional é sempre isso. Ponto A, ponto B, ponto A, ponto B. Eu saio de uma situação, eu vou para outra. Esse primeiro material é maravilhoso, então ela começa a jornada dela, só que ela sente a necessidade de avançar. E aí ele tem um curso com uma metodologia de não só organização financeira, mas onde a pessoa sai dessa situação e vai para o investimento, ela se transforma numa investidora. Ela sai passando pelos perfis, desde uma iniciante até uma investidora. Então, tu diria que aquele primeiro produto da planilha é como se fosse um produto mais início de jornada, mais topo de funil. Ele é um produto de rápida utilização. E o que é interessante desse tipo de produto? Tanto uma pessoa que está na situação de desordem financeira pode utilizar, quanto uma pessoa que já tem uma certa organização, mas quer um material novo, que é uma forma nova de organizar. Independente do nível que a pessoa está, ela pode adquirir. Óbvio que a conversa dele é mais para quem está buscando ter uma organização financeira e não tem ainda, independente se a pessoa está no caos financeiro ou não, independente se ela pode também estar próspera, ela pode estar cheia de recursos e não tem. É muito comum, inclusive, isso no mercado, profissionais que fazem muito dinheiro, mas não têm organização, não falam sobre dinheiro em casa, não têm reuniões financeiras, não fazem, de fato, uma organização do seu dinheiro. Perfeito? Esse produto, ele é um produto de rápido acesso, rápida transformação, onde a pessoa já começa a utilizar. Eu chamo ele de produto de utilidade. Tem que gerar um resultado rápido, né? Rápido. A pessoa compra hoje, usa hoje. Compra hoje, usa hoje. Compra hoje, usa hoje. Então, ela não passa por uma jornada de aprendizagem,
que era muito comum na venda dos cursos ou comunidades. A pessoa ia passar por várias aulas, vários módulos, até ela chegar no ponto e no resultado desejado. Então, o mercado começou a buscar, as pessoas começaram a buscar otimização, velocidade. Elas queriam praticidade. Praticidade é uma palavra que representa esse tipo de produto. E o que é legal dele? A pessoa não precisa te conhecer. Quem é o Pedro? Qual a jornada dele? De onde é que ele veio? Ela resolve o problema. Resolve o problema. Tem um problema, tem uma solução. Tem um problema, tem uma solução. Depois que isso é feito, ela pode querer avançar. Agora eu quero entender mais sobre isso. Dei uma organizada, botei aqui, entendi como utilizar a planilha, estou preenchendo, mas eu quero agora ter um método, eu quero ter não só organização financeira, eu quero começar a investir. E aí, a partir disso, ela vai profissionalizando essa área financeira na vida dela, o cliente. E o profissional e o expert, e a pessoa que tem conhecimento vai ajudando ela nessa jornada. Tem uma frase do mercado, eu gosto demais: todo problema, toda solução, ela resolve um problema e cria outro. Então, no momento que você resolve ela fala, tá resolvido, mas agora eu quero avançar. Agora eu quero ter mais organização, agora eu quero saber investir, agora eu quero entender mais do mercado financeiro. Agora, por exemplo, eu quero formar um patrimônio para minha família. Agora eu quero entender, por exemplo, se eu financio ou se eu trabalho com outros métodos. Existem outros métodos de você, enfim, adquirir dinheiro. Qual é a estratégia que eu posso utilizar? Ou seja, são outros conhecimentos que ela está querendo adquirir. E esses conhecimentos só vêm depois que ela resolve esse. Excelente, a gente está numa jornada. E aí, a partir disso, eu tenho um curso bem gravado, organizado, já um ticket um pouquinho mais alto, onde eu vou ensinar algumas estratégias financeiras para ela. E ela continua na jornada. E ela pode falar, Pedro, agora eu quero algo mais individualizado, uma mentoria individual, onde tu vai me ajudar, eu junto com você junto comigo, onde a gente vai fazer junto, não só essa organização, mas a construção do teu patrimônio, olhar para o longo prazo e fazer com que você tenha, de fato, um plano de investimento. E aí, inclusive, muitas pessoas fazem nessa jornada um plano de que daqui a tanto tempo ela vai estar recebendo todo mês tanto, para que ela possa ter uma renda ali, de uma certa forma passiva, ela vai ter que ter um trabalho ativo sendo feito. Então, muitas pessoas começam a pensar assim, a gente passou por toda uma jornada da vida daquela pessoa. Só que o que é legal? Tem várias pessoas que estão no começo, no meio, já nessa etapa. Tem pessoas em diferentes níveis. Quando você tem diferentes produtos na jornada, você consegue atingir diferentes públicos. E aí você consegue ter aqui o que eu chamo de, não só uma jornada lucrativa, mas um negócio muito lucrativo e escalável. Sim. Isso aqui é um exemplo do meu mercado. Parece que foi combinado... Mas a impressão que dá é que ele acabou de contar a história da planilha do investidor solar, né? Oi, sério? Deixa eu te contar. A gente tem uma jornada que é idêntica ao que tu falou. Olha que legal. Nós temos um produto voltado para o investidor de fazendas solares. O que é isso? São usinas de energia solar que são construídas para produzir e gerar renda recorrente e passiva. E aí eu vou te apresentar, é até bom ouvir algum insight, né, de repente. A jornada começa lá com uma planilha. Essa planilha, o cara coloca os dados da usina que ele quer construir, o valor do investimento, o tamanho, algumas informações técnicas. E em alguns segundos, ela gera o tempo de payback, o retorno do investimento, a taxa interna de retorno, que é a TI, o VPL, né? Então, uma planilha que analisa o investimento na usina. Ele vai dizer, lá diz o tamanho da usina, quanto que ela vai produzir, qual que é o valor do investimento, quanto que ela me rende mensalmente. Seja ele um investidor profissional ou um curioso. Ou um curioso. Então, quero entender. Junto com a planilha tem algumas aulazinhas simples, tutoriais, mostrando como fazer, até um curioso consegue fazer tranquilo. Legal. No final, ela gera um resumo e ainda tem 9 cenários diferentes para ele analisar. Top demais. Objetivo, pegar um público amplo que está com alguma curiosidade em entender sobre usina de investimento e colocar na prática, brincar, colocar números, ver quanto ele teria de retorno. E aí a gente pega o pessoal que está no início da jornada. Poxa, gera um novo problema, certo? Gostei, agora eu quero saber mais. Como que eu aplico? Como que eu boto na minha cidade e tudo mais? E aí ele vem para uma mentoria, e às vezes ou é um treinamento ou uma mentoria, depende do nível, da sede dele, né? Aí a gente tem um treinamento, por exemplo, de 12 horas voltado para isso, onde ele vai passar 12 horas me ouvindo e outros parceiros como implementar aquilo, tirando dúvida. Muito legal. Poxa, eu até sabia disso, mas me tira essa dúvida, então é um momento para ele tirar a dúvida. Legal. Depois disso, ele até conheceu tudo, mas ele espera
pergunta, e agora como é que eu construo? Uhum. E aí é um novo problema. Agora eu sei tudo, mas como que eu construo? Ou então, como que eu gero os contratos? E aí a gente tem um outro serviço junto com um advogado parceiro que entrega os contratos pro cara. No final, agora eu quero construir. Uhum. A gente vai lá e constrói para ele. Depois agora eu construí, mas agora eu quero gerir. Uhum. Aí a gente vai lá e entrega um outro produto para ele. Então a gente pegou uma jornada completa. Uma jornada completa. Começa na curiosidade, vai até a construção da usina. Caraca. Só que tem um desafio, é uma jornada longa e muito complexa. Sim. Então, às vezes a gente na parte de serviço, né? É muito longa e complexa. Esse é o grande desafio. Mas quando tu contou, parece que tu tava contando a nossa história. Começa com a planilha, vem para informacional. Sim. E depois vem para uma execução ali. Porque o que eu descobri ali foi 2022. Apesar de eu ter rodado o modelo de venda que a gente roda, que eu chamo de tríade da venda, são 3 etapas. Você tem uma oferta lucrativa, você trabalha com um propulsor de vendas, que vai ser normalmente um canal de tráfego. Não precisa ser necessariamente um tráfego pago, pode ser um tráfego orgânico também. E você vai ter produtos de acompanhamento, que é uma esteira de produtos. O que eu estava percebendo é que o mercado ele estava transicionando para não quero comprar algo que eu vou passar 2 anos estudando. Eu quero velocidade, praticidade. Eu quero já entender algo sobre isso. Aplicável, né? Aplicável e tudo mais. Então, por exemplo, no caso, eu estava entendendo que ao invés de comprar um produto de 2, 3 mil reais, a pessoa queria comprar um de 100, 200, para entender, para entrar. E aí eu percebi que quando ela gostava, ela se transformava em 10 de 200, que dava 2.000. Ou seja, o produto de simplificação, com o nome, produto de simplificação, ele vem para simplificar, orientar e trazer praticidade para a vida da pessoa. Eu divido ele em produto de oportunidade, utilidade e produto de ensino. O de ensino é o curso que a gente conhece, um curso rapidinho. Mas o de utilidade é o produto, por exemplo, como uma planilha dessa. E aí, muitas pessoas que querem entender mais o mercado, elas começam ali. Quando elas falam, poxa, cara, é viável, é possível, eu consigo entrar, é interessante, dá para eu poder iniciar. É um investimento, porque a questão do investimento de usinas, ele é uma solução dentre 1 trilhão de soluções. Tem várias soluções de investimento. Isso. Posso vir para cá, posso vir para cá, posso vir para cá. Por que eu vou para a usina? Bitcoin, né? Posso ir para Bitcoin, eu vou investir em CDI, eu vou investir em tesouro, eu vou investir em qualquer outra coisa. Mas por que usina? E aí o cara entra, entende, fala, legal, eu quero avançar. Bom, curso. Mas mais organizado, passo a passo, não sei o quê, tira dúvidas, entende mais, vai ficando mais plausível. Plausível. Eu falo assim, caramba, eu quero implementar isso. E é interessante que toda área, ela tem algo nesse sentido. Eu vou te dar um outro exemplo. Personal trainer. O personal, normalmente, ele trabalha com o quê? Atendimento 1 a 1. Só que ele está vendendo tempo. O tempo é limitado? Óbvio. 24 horas no dia, todos nós temos. O que ele tem que fazer para escalar? Ele tem que ter algum produto que não dependa do tempo. E aí, quando ele vai voltar, o serviço 1 a 1 é para ser o mais caro. Sim. Premium, exclusividade e tal, tempo, acesso. E aí, quando ele for voltando, ele pode ter a metodologia dele do 1 a 1 para um grupo. Como ele pode ter a metodologia dele num curso. Como ele pode ter a metodologia dele escrita também no e-book, num material. Até uma planilha de treino. Planilha de treino, olha que interessante. Sim. Então o personal cria planilha de treino para níveis diferentes. Iniciante, intermediário e um cara mais avançado. E aí o cara vai ter estilos de treinos para o perfil dele, que é um perfil avançado. Opa, legal. E aí um cara que gosta do buy yourself, de fazer por conta própria, ele já vai nesse modelo. Se ele entende que precisa de algo, ele pode ir para algo de tipo uma consultoria. Cara, me ajuda só a formular aqui melhor. Ele vai para uma consultoria online. Ou já estou falando de escala. Sim. Porque na consultoria online o cara vai fazer para ele e ele vai tomar por conta própria. O atendimento 1 a 1, ele fica só com alguns poucos clientes no 1 a 1. Sim. E não fica se matando na vida dele de ficar... Às vezes até para gerar conteúdo também, né? Pode ter tempo de gerar conteúdo para ser um empresário. Vou dar outro exemplo. O cara que tá com que fez essa planilha, olha que interessante. Ele escala aqui, depois que ele cria? Ele pega pessoas que estão recém-formadas, que estão querendo aprender e tudo mais, e ele passa a metodologia dele para esse recém-formado. O recém-formado participa das consultorias online, ao invés de ser ele, para que ele consiga gerar escala. Então ele tem vários consultores que sabem o método dele e que aplicam o método dele para os clientes, para fazer a consultoria. E no 1 a 1 é só ele. Exemplo,
Não pode ficar por enquanto só ele, porque ele é o cara, a pessoa quer ter com ele, que quer fazer com ele. Aí eu já tô falando de escala, e aí eu já tô trazendo gente também para participar. Aí eu já tô falando de um grupo, já tô falando de uma empresa. Mas antes poderia ficar só ele nesse modelo que a gente tá falando. O infoproduto, então, ele vem nessa possibilidade de escalar. E o que é mais interessante, você pode subdividir. No seu caso, você tem um investidor. Muito legal. Mas quem compra também não é só o investidor, é o profissional da área. Correto? O profissional da área também quer saber mais, por exemplo, o cara da engenharia, como você é, né? Da engenharia e tudo mais. E aí é legal que todo o expert, ele pode fazer uma divisão de eu falo com o meu cliente final e falo também com o profissional da área, tecnicamente falando, capacitando para que ele possa fazer a mesma coisa que eu faço. Isso não pode gerar uma concorrência, uma complexidade de comunicação? Muito bom. O que acontece é que quando você, historicamente falando, quando você é aquele que ensina o profissional da área, você se transforma na grande autoridade. Historicamente falando. Você aumenta até o número e o volume de leads e de clientes para o cliente final. Exemplo prático. O médico ensina os médicos. Ele é o médico dos médicos. Então, ele é o cara que ensina os médicos e ainda atende. Então, ele tem uma clínica onde ele faz os protocolos dele como médico e ele tem o processo dele onde ele atende onde ele faz o ensino educacional para os profissionais. Então, baita autoridade, baita referência, baita diferenciação. Aqui ele traz visibilidade muito grande e uma excelente monetização com o profissional no educacional e ao mesmo tempo ele tem o cliente final. Ou seja, são dois negócios rodando ao mesmo tempo. E aí a gente começa a olhar, porque como o Brasil é muito grande, essa questão da concorrência, ela se torna algo banal. Porque, por exemplo, vão ter vários profissionais formados por ele, né? Formados que passaram da metodologia dele. Só que o Brasil tem muita gente. É muito grande. Então, eu nunca vi isso ser um problema. Na verdade, isso é um potencializador do negócio principal. Porque você faz aquela coisa, eu vou compartilhar para que eu possa não só acrescentar na vida da pessoa, mas eu também possa crescer. E aí o faturamento... Na prática, quando isso acontece, o cara fala, cara, eu queria ter começado antes a fazer isso. Porque o faturamento do negócio dele cresce muito. Sim. Cresce demais. Tu tá me trazendo uma quebra de paradigma aqui. Mas aí eu tenho mais uma pergunta para fazer. Vai, manda bala. Ele deve ou não concentrar a comunicação numa mesma rede? Excelente. Ou seja, com o mesmo público? Não, nesse caso que ele está falando para os dois públicos. Se ele, por exemplo, no Instagram, ele vai falar com os dois? Isso. Boa, ótima pergunta. O que normalmente acontece? Eu trabalho com médicos, eu trabalho com profissionais da saúde. Isso é muito normal, essa pergunta. Então, ele tem um Instagram que ele fala com o cliente final. Agora, a pergunta é, nesse mesmo Instagram, eu vou falar também com o profissional? Isso é muito uma escolha. Eu tenho tanto experts que no mesmo Instagram trabalham os dois públicos, quanto experts que fazem uma divisão, onde ele vai ter em um Instagram só a fala com o cliente final e no outro Instagram a fala com o profissional. O que normalmente acontece? O mesmo Instagram que tem ali os seguidores, a experiência e tudo mais, fica sendo aquele primeiro porta-voz para o novo público, por exemplo, para o profissional. Vai passado algum tempo, a pessoa já começa a criar um outro Instagram paralelo só para falar do educacional para o profissional. E aí ele fica fazendo collabs e tudo mais para poder divulgar esse novo Instagram. E aí um alimenta o outro. Alimenta o outro e tal, isso é muito normal. E aí o que acontece é que, assim, você tem dois Instagrams com perfis de público diferentes. Eu vejo pessoas com o mesmo falando com os dois. Mas chega um determinado momento que ele começa a escalar, que é interessante você fazer essa divisão. Até para você ter essa possibilidade de falar com dois públicos de uma maneira mais objetiva. Você começa assim e aí depois divide. Eu tenho um caso de um cliente que é médico, ele já está começando fazendo o quê? Essa divisão. Ele está fazendo as collabs, mas já está botando, aqui é o educacional, aqui é o cliente. Total. Perfeito? Só que é muito bom isso, porque você consegue aumentar o teu faturamento e se tornar ainda mais uma referência. Você é mais falado no mercado e se torna, de fato, uma referência. Boa! E para você que está nos acompanhando, eu te pergunto, o que te chamou a atenção até aqui? Detalhe, a gente quer te conhecer. Quem é você que está acompanhando a Energisa iCash? Nós falamos aqui que boa parte de quem nos acompanha é prestador de serviço, tem um pouco de tudo, né? Empresários, investidores, mas hoje a gente quer te conhecer. Então, eu queria te convidar, pega o teu celular, aponta a tua câmera aí para
para esse QR Code, a gente vai fazer uma rápida pesquisa para te conhecer e te enviar os melhores podcasts mais voltados para o teu perfil, para tu continuar fazendo parte dessa nossa comunidade. E também, dentro desse QR Code, tu vai ter a oportunidade de entrar para os nossos grupos e receber toda semana o convite para assistir o nosso podcast. Fica aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, junto hoje com o Matheus Cortez, falando de funil de vendas. Trouxemos alguns casos aqui, exemplos, né, práticos no nosso segundo bloco. Matheus, estamos indo aqui para o nosso último bloco e eu não posso deixar de perguntar para o nosso público te conhecer o que o Matheus vende, para quem o Matheus vende. Eu faço toda e qualquer pessoa que tem uma experiência, um resultado na sua área, anos de conhecimento, prática, estudo, transformar isso em dinheiro. Então, se você tem anos de prática em uma área, experiência em uma área, você tem uma experiência técnica, uma experiência de resultados que você gerou para os seus clientes, você tem anos de estudo naquela área, você pode transformar toda essa jornada em dinheiro, criando um negócio educacional. E o negócio educacional é onde você se transforma em uma autoridade naquele mercado, ensinando as pessoas sobre aquela área de conhecimento. Então é muito comum hoje você ver pessoas que têm entendimento técnico por meio de estudos de PhD, de mestrado, e até profissionais que não têm às vezes uma formação, mas têm uma experiência prática de vida real, ensinando sobre aquilo que viveram e ajudando outras pessoas a crescerem e aprenderem sobre aquilo que elas viveram. Então exemplos bem diferentes, mas que fazem muito sentido. Eu tenho tanto o exemplo do médico que eu te dei, que é um médico que vai ensinar outros médicos a crescerem na carreira, a ter uma gestão de consultório, a serem de fato referências nas suas regiões, como ao mesmo tempo eu tenho uma mãe que tem 5 filhos, e aí ela tem esses 5 filhos e ela tem experiência na criação de filhos, e ela vai falar e ensinar outras mães sobre criação de filhos. São realidades completamente diferentes, mas que fazem sentido para o mesmo ponto, sobre ensinar. E eu falo que sempre a educação é sobre libertar pessoas, é tornar o que era complexo simples. Quando você faz isso por meio de uma esteira de produtos, você tem um negócio na internet altamente lucrativo, altamente escalável, onde você pode se tornar uma grande referência. E o digital ele tem a possibilidade de 2, 3 anos mudar de fato a sua vida, o seu negócio. A gente tem vários casos assim. E isso é de fato o que acontece. E você pode fazer isso no digital e crescer o seu negócio. É isso que a gente faz. Transformar pessoas que têm um conhecimento em um negócio na internet e autoridade no seu ramo. Legal. E quem quiser te acompanhar, te seguir ou até mesmo conhecer esses produtos? Bom, vou falar direto aqui para você que está acompanhando a gente. Vai lá no Instagram. Você vai botar @Matheus Cortez. Matheus sem H, você vai nos seguir, vai acompanhar ali os conteúdos, onde fala exatamente como você criar um negócio na internet, transformar o seu conhecimento em monetização. Vai lá no Instagram e segue lá, gente. Matheus, aquela mensagem para o cara que ainda não parou para desenhar uma estratégia de funil de vendas. Bom, o melhor momento era ontem, o segundo hoje, né? Eu gosto de pensar que toda pessoa ela tem um talento, você só tem que descobrir qual é o seu talento. E se você tem muito conhecimento em algo, se você tem experiência, expertise, você foi chamado para ajudar outras pessoas naquilo. Então, se você tem um talento em algo, você precisa manifestar e colocar ele para fora. A melhor forma de fazer isso é vendendo. Vender é ajudar pessoas. Se você deixa de vender, você deixa de ajudar. Imagina um médico que deixa de vender, pessoas vão morrer na frente dele. Não. Então, eu quero que você pegue isso e transforme, de fato, no crescimento de um negócio para ajudar mais pessoas. Como é que você vai fazer isso? Aprendendo sobre funis de vendas, estudando sobre isso. Quer, de fato, transformar a sua técnica
em algo relevante, aprenda sobre estratégias de vendas, porque não adianta de nada você estudar se você não coloca em prática por meio do seu negócio. Entender sobre funis de vendas faz com que não só os seus anos de estudo se transformem em resultado, como você consiga ajudar milhares de pessoas e seja muito bem pago por isso. Maravilha, Matheus. Cara, obrigado. Tamo junto demais. Obrigado pelo papo. Muito sucesso aí para você, nos seus negócios, na turma também que te acompanha, né? Os teus alunos, clientes. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, não sai daqui sem pagar o teu pedágio. A gente tem pedágio aqui, viu, Matheus? Eita. Baratinho, baratinho. É só clicar no botão de compartilhar. Manda esse vídeo aqui para 2 amigos. Hoje vai ser diferente. Tu vai mandar para 2 grupos de trabalho, tá bom? Eu sempre digo para mandar para grupos de amigos. Hoje é para grupo de trabalho. Manda para a pessoa com quem tu trabalha. Faz todo mundo conhecer sobre funil de vendas. Com certeza tu vai agregar muito valor na vida das pessoas. Espero que você tenha gostado desse papo. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo Energizei Cast. Tchau, tchau.